Mas eu queria, com muita alegria, poder relatar para vocês aqui um pouquinho, lógico que é só um pouquinho de tudo que a gente está conseguindo, junto com o apoio de vocês, poder desenvolver para a educação. Mas antes eu queria contar uma história que o Marcos Monteiro já escutou, porque eu contei essa história na outra quadra que a gente foi inaugurar, mas aqui eu queria compartilhar com vocês, Priscila. Eu estudei, meu pai veio de Portugal com 14 anos e constituiu um pequeno patrimônio, e eu estudava uma das melhores escolas particulares da Zona Sul, que era o Colégio Jesus Maria José. Tinha plano de saúde bom, andava de carro bom, morava em casa boa. E o meu pai, português, como fala aqui o Paulo Frange, agitado, resolveu, num certo momento, vender tudo e montar uma empresa de ônibus no litoral de São Paulo. Não deu certo, perdeu praticamente tudo. Nós voltamos para São Paulo, eu, muito pequeno, deixei de estudar nas melhores escolas privadas para estudar na escola pública. Deixei de usar o plano de saúde pago para usar o sistema de saúde público. E deixar de andar de carro para andar de transporte público, e, enfim, tudo aquilo que as pessoas que moram mais nas periferias, muitos vivem, e foi assim que aconteceu comigo. Aí eu fui morar lá no Parque Santo Antônio. O Parque Santo Antônio é um bairro bem do extremo sul da Zona Sul, perto do Jardim Ângela. Era um bairro até que foi motivo de uma das músicas do Racionais MC, por toda a situação que vivia o bairro, do alto índice de criminalidade. E foi lá que aí, acho que me despertou para a questão pública, né, de poder sentir e viver os dois ambientes. E foi muito interessante, porque quando eu estudava na escola particular, aí a quadra era toda pintadinha, todas eram cobertas, era uma escola bonita, toda arrumada, com grama, com as salas pintadas. E aí eu fui estudar na escola pública, e a quadra era de um cimento rústico, não tinha cobertura. Naquela época, antes de entrar para a sala de aula, a gente cantava o hino nacional, hasteava a bandeira, e ficou aquela coisa na minha cabeça: poxa, mas por que naquela escola que eu estudava tinha cobertura, tudo arrumadinho, e aqui é uma escola que sequer tem a cobertura da quadra? E aí o destino me levou, fui vereador 2 mandatos, vice do Bruno e depois prefeito, com a perda do Bruno, tão novo, com 41 anos. Logo veio na minha cabeça um filme da vida que a gente passa. Cada um de nós sempre vai ter um filme da nossa história. A gente sempre vai carregar com a gente filmes de coisas boas, de coisas ruins, de coisas alegres, de coisas tristes. Mas essa questão da quadra ficou muito marcada para mim. Aí eu chamei o secretário e falei: olha, nós temos algumas quadras das nossas escolas da rede municipal que não têm cobertura e que não estão reformadas. Você, por favor, veja para a gente cobrir todas e reformar todas, para a gente não ter nenhuma escola da rede pública municipal que não tenha uma cobertura. E aí começou essa história de fazer a cobertura das quadras, porque quem viveu de ter a oportunidade de ter uma escola toda arrumadinha e depois estar numa escola pública que não está tão arrumadinha, aí você sente a diferença. E é muito importante, Priscila, que as pessoas se sintam nesse ambiente confortável, acolhedor, né? Por isso dessa história. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que o Paulo Frange também comentou aqui, do PTRF, que é muito importante. A gente liberou agora, em julho, os 260 milhões e 300 mil, e agora, em outubro, nós vamos pagar mais uma parcela de 229 milhões e 700 mil reais para o PTRF, que é fundamental, como disse aqui o Paulo, a Sandra, para que o conselho de escola, os pais, as mães, os funcionários, a diretora, o corpo docente possa ter um recurso para poder fazer as coisas rápidas e ágeis dentro do ambiente escolar. E outro dia eu descobri que era uma lei do Paulo Frange, mas que é algo fundamental para a gente poder fazer. A Sandra comentou a questão da creche. Lá naquela época, 2014, 2015, 2016, a gente chegou a ter 80 mil crianças esperando uma vaga de creche. Hoje, pelo segundo ano consecutivo, a gente não tem nenhuma criança fora da creche, com creche para todas as crianças, que é muito importante.
Nós estamos num momento muito forte de discutir a questão da primeira infância. E é muito bacana, porque aqui na nossa cidade, a gente está com um programa, até saiu na Folha de São Paulo de ontem ou de hoje, falando de um programa que a gente está lançando, que é o Mãe Paulistana, que faz o acompanhamento do pré-natal da mamãe nas nossas 470 UBSs, e que a Organização Mundial de Saúde indica que deve ser feito 6 exames de pré-natal. Aqui na nossa cidade a gente faz 7 exames. E dá o transporte para a mãe poder ir nos hospitais fazer os exames. E aí, quando o neném nasce, ou nas nossas maternidades municipais, ou na maternidade estadual, são 7.200 crianças que nascem por mês na nossa cidade. Quando nasce o nenê, a gente vai fazer o teste do pezinho. Hoje, a legislação diz que a gente tem obrigatório fazer o teste do pezinho, que é aquele, tem muita mamãe aqui, né? Que é aquele teste para detectar doenças. E a legislação fala que é para detectar até 8 doenças. Desde dezembro do ano passado, aqui na cidade de São Paulo, o nosso teste do pezinho é para detectar 50 doenças. E isso faz uma diferença enorme, porque quando você detecta rápido uma doença rara, é possível, muitas delas com o tratamento, essa doença não evoluir. E aí recebe o kit, um enxoval que é lindo. Ontem eu recebi a bolsa que a gente entrega, com muitas roupinhas, cobertorzinho, macacãozinho, um enxoval muito bacana, uma bolsa muito bem feita. E aí, quando ela ainda está com o neném na barriguinha, já é possível ela poder escolher qual creche que ela quer que o seu filhinho vá nascer lá na frente, e vai poder escolher a creche que ele vai estudar. Então, a gente começa a fazer um trabalho de atenção para as crianças e para as mamães, desde o comecinho, desde que ela está na barriguinha, e vai evoluindo, porque é fundamental, como vocês sabem, que a gente tenha creche para todo mundo, né? Eu sempre costumo falar de uma das questões fundamentais, que é a parte do desenvolvimento do cérebro, que vai desde que está na barriga da mamãe até os 5, 6 anos, depende da literatura que você lê, e que vai determinar uma série de questões importantes, como, por exemplo, questões cognitivas e até de caráter. E se você tem as crianças na creche, que ela vai poder ter 5 alimentações, poder ter todo o acompanhamento de uma pedagoga, todas as atividades educacionais, e que a creche não é só para a mãe deixar a criança para trabalhar, né, mas sim faz parte do processo pedagógico, a gente vai conseguir ter mais na frente que essa criança possa ter uma capacidade melhor de assimilar os ensinamentos. Mas não é só isso, a gente instituiu as 3.600 mães guardiãs nas nossas escolas. Aqui tem 2, né, diretora? Mães guardiãs, que ajuda nas atividades escolares, que é algo muito importante, né? Quando a pandemia estava mais em alta, ajudou muito a poder dar o cuidado com as crianças nas questões de higiene e distanciamento. O que saiu no Fantástico ontem, do recreio das férias, a poder dar alimentação para os nossos alunos que precisam durante as férias, e a distribuição das 407.000 cestas básicas, porque nós temos um grande desafio. A nossa rede tem 1.080.000 alunos, mas dessas 1.080.000 alunos, 407.000 estão na pobreza ou extrema pobreza. Então, a gente tem que cuidar da questão educacional, mas cuidar da questão também da segurança alimentar, porque uma criança que não se alimenta não vai conseguir assimilar os ensinamentos. Eu tenho tido muitas alegrias com tudo que a nossa equipe, que o time da Secretaria da Educação está conseguindo desenvolver, a competência que todos têm, a capacidade que têm de compreensão da sua responsabilidade com relação ao futuro das nossas crianças, que eu acho que é fundamental. Mas tem um assunto que eu queria também comentar com vocês, que eu acho que é importante, que com relação ao transporte, eu tinha separado aqui os dados, mas eu lembro de cabeça. Nós mudamos agora a questão do transporte escolar, que antes era para você poder transportar, quando a criança morava a 2 quilômetros de distância, e agora mudou para 1,5 km, e os nossos chamados tios e tias do transporte escolar, que tinha uma remuneração muito pequena. Imagina que eles tenham que ter aquele carro, aquela van, aquela Kombi, não é van mesmo, e ter uma remuneração muito baixa. A gente pagava R$ 225 per capita, e agora passamos a R$ 280. E ainda garantimos um mínimo de 5.700.
Se ele tiver 16 alunos, ele garante um mínimo de 5.700. Eu escutei histórias de tios ou tias do transporte escolar que recebia no mês R$2.000, R$3.000. Como é que ele vai viver pagando a gasolina, o veículo, o salário dele, mais do que auxiliava no transporte das crianças? E as nossas crianças importam muito para a gente, desde a hora que está lá na barriga da mamãe, até na hora que nasce, depois quando está na residência, quando vem pelo transporte escolar, aquelas que usam o transporte, quando chegam dentro da nossa unidade escolar. Então era de fundamental importância que a gente pudesse ter um outro olhar para essa questão do transporte escolar aqui da Prefeitura de São Paulo. Então a gente passou para um piso de 5.700 e aumentou o per capita. E aí, o que aconteceu com isso? Na média, os tios que ganhavam R$8.000 na média, tinha uns que ganhavam 2, 3, outros 10, mas na média era 8, agora passa para a média de R$12.000. Se você fizer uma análise, ele tem aquele patrimônio que gasta pneu, né, que custa caro, combustível é dele, mais o funcionário. Para ele ter 12.000 é algo absolutamente justo. Mas é para mostrar um pouquinho o quanto que a gente tem se preocupado, Priscila, em todos os aspectos, a gente poder, inclusive agora, fazer a questão da cobertura da quadra, melhorar a questão do transporte, fazer investimento na educação, toda essa questão do PTRF, nas ações que a gente tem desenvolvido para poder, dentro do contexto da nossa sociedade, oferecer também a questão da saúde, que corre paralelo com a questão da educação. Vocês veem que até 2016 nós tínhamos só 3 UPAs na cidade de São Paulo. Hoje a gente tem 23. Das 20 novas, de 17 para cá, eu inaugurei 9. Aqui na Zona Norte, por exemplo, não tinha nenhuma. Inauguramos 5, vamos fazer mais 4. Saindo daqui, eu vou inaugurar o Hospital da Brasilândia, que estava funcionando só para atender Covid. Agora, a partir de hoje, aí sim com porta aberta, com pronto-socorro, pediatra, para fazer cirurgia, clínico geral, e a gente poder ir dando o melhor atendimento aqui na região norte, mas também em toda São Paulo. Agora, tudo isso só é possível quando a gente consegue ter toda a nossa equipe incentivada, motivada, para que a gente possa todos os dias trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir, como já estamos conseguindo, fazer com que a nossa cidade se torne cada dia muito melhor. O maior programa habitacional da história da cidade, maior programa de recap da história da cidade, maior número de investimento na área da educação, maior programa de implementação de tecnologias, como a cidade inteligente, a Smart City, da história da cidade. Então, tem muitas e muitas e muitas coisas que a gente está avançando. Na área de drenagem, piscinões, vamos fazer 14 piscinões. É 14 ou 16, Marcos Monteiro? 14. 14. 14 piscinões, que custa uma fortuna. Hoje nós temos 58 piscinões na cidade, 54, desculpa, 58 São Celso, 54 que custam 300 mil por mês só de manutenção. Aqui atrás é um deles. Mas vamos fazer 14, para vocês verem que nesse ano que choveu muito, a gente já não teve tantos casos de alagamento e de enchente como a gente tinha visto nos anos anteriores. E vai melhorar cada vez mais, porque tem uma ação muito forte. Pega na área da habitação, né, só do ano passado até agora, eu entreguei 4.420 unidades habitacionais, vamos entregar 49.000 até o final de 2024, e o quanto esse conjunto de ações da cidade a gente vai melhorando a qualidade de vida das pessoas, oferecendo oportunidade de habitação, uma melhor educação, acesso à questão da área da saúde, na área de esporte e de lazer infinitamente, e na questão fundamental que é manter São Paulo como uma cidade de grandes oportunidades de geração de emprego e de renda aqui. Ano passado nós tivemos 336 mil empregos formais na cidade. A segunda colocada foi o Rio de Janeiro com 82 mil. O Rio tem metade da população de São Paulo, mas a gente cresceu 4 vezes mais na geração de empregos formais. Ainda tem muita coisa para fazer. Temos 800 mil desempregados em São Paulo, 11% da população ativa. Mas é inegável que a gente já conseguiu avançar bastante e que é possível que a gente consiga avançar muito mais. Mas obrigado por você estar aqui, obrigado a toda a nossa equipe. Mais uma etapa importante na qualidade de ensino dessa escola e de mais 94, esse equipamento aqui é fundamental.
Não tenho dúvida que cada um de nós aqui, todos nós, vamos estar todos os dias acordando cedo, dormindo tarde, e ao acordar cedo, poder dizer o que é que nós vamos fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É se empenhar todos os dias, com muita dedicação, para tornar a nossa cidade cada dia melhor. Obrigado a todos vocês, um beijo das criancinhas, fiz até mágica para ele, arranquei meu dedo. Beijo para vocês, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo, sigamos em frente. Um abraço, boa semana, viu pessoal? Um abraço. Muitas palmas para